Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Allan Kardec, o notável codificador do Espiritismo, em uma célebre proposta ao mundo espiritual, conforme está apresentada no Livro dos Espíritos, na questão 775, ele indaga aos seres angélicos que o assessoravam na apresentação da mensagem da terceira revelação, qual seria para a sociedade a consequência do relaxamento de laços familiares. E as vozes angélicas respondem de uma maneira sintética e com um caráter maior, uma recrudescência ao egoísmo. Ao que Allan Kardec faz algumas considerações que deveria ser fundamental para entendermos a dinâmica da família e que mais tarde as ciências sociais, antropológicas, comportamentais deveriam chegar às mesmas conclusões mais de um século depois daqueles conceitos que foram apresentados por Allan Kardec em pleno século XIX. A família, naquele momento, era colocada como sendo um elemento fomentador do altruísmo, em outras palavras, do amadurecimento psicológico do indivíduo, graças a cuja convivência a pessoa, o sujeito, o indivíduo ensaia os primeiros passos emocionais, intelectuais, comportamentais, para saber fazer frente à sociedade. A família, portanto, é colocada como sendo um fomentador de um progresso, não necessariamente um progresso de natureza material, mas um progresso psicoemocional, se nós utilizássemos das palavras mais contemporâneas que Allan Kardec na época não utilizou. A família seria um elemento básico para impulsionar o desenvolvimento da sensibilidade do ser, o amadurecimento das suas emoções, por intermédio desse atrito de convivência em que o indivíduo não apenas exercita a compreensão, o outro, o limite das suas ações e o respeito ao direito alheio, mas também através do outro, conforme hoje assinalam os extraordinários pensadores do pensamento filosófico existencial e dos pensamentos humanistas, que através dessa interação o indivíduo consegue se conhecer mais, aprofunda o descobrimento de si mesmo nessas relações interpessoais, que nem sempre são as mais saudáveis e nem sempre se fazem de maneira funcional. A grande verdade é que Allan Kardec joga nessas colocações e nas outras que se fazem subsidiárias a esta pergunta, os elementos básicos da família no futuro, que deveria lutar contra o egoísmo do indivíduo e que, por intermédio dessa convivência mais imediata e mais próxima, ele pode caldear as suas emoções e desenvolver o potencial que nele dorme em latência. É notável afirmar e perceber essas colocações, porque mais tarde os estudiosos da antropologia, da paleontologia, da sociologia em geral, afirmando e constatando os instintos humanos, percebe que o ser humano é um animal gregário, é um animal que tende a se vincular, tem uma tendência a se aproximar do outro, principalmente do outro ser humano, da espécie que é semelhante à sua, para estabelecer comunicação. Não obstante, os outros animais também têm uma forma simplória, ou ao mesmo tempo limitada, de acordo com as suas demandas e o seu universo de comunicação. O ser humano tem uma comunicação muito mais sofisticada, não apenas de natureza oral, escrita, de natureza verbal,
de natureza comportamental, de natureza gestual, mas também através das suas emoções, nós nos comunicamos. Comunicamos afetos, sentimentos, o que nos diferencia de outros animais. Porque os outros animais, sem embargo, ao mesmo, às vezes, apresentar manifestações de lampejos do que seria o futuro sentimento, não possui sentimentos conforme estruturado no ser humano, conforme se apresenta na criatura humana. Por essa razão, os estudiosos conseguem perceber que o ser humano tem esse instinto gregário, graças ao qual faculta-o ele se comunicar e sem o qual ele não sobrevive sozinho. Embora tenha necessidade de buscar a sua autonomia e independência emocional e social do outro ser humano, ao mesmo tempo ele não é necessariamente autossuficiente para viver prescindindo da contribuição alheia e do contato social com os outros. Daí porque o isolamento social nas ciências psíquicas contemporâneas é sempre visto como sintoma de alienação, de adoecimento social e, por consequência, um adoecimento emocional, em que o ser humano perde a capacidade de se comunicar, ou opta por não se comunicar, e que vai gerar nele ferrugens, para dizer de maneira metafórica, nas engrenagens psíquicas, desenvolvendo sintomas de natureza psiquiátrica, de natureza mental e alienação ou alucinação. Razão porque os grandes heróis que ficaram às vezes retidos em prisões de maneira injusta tentavam se comunicar na religião pela oração, no social, no pensamento filosófico em geral, pelas verbalizações, à semelhança de um Nelson Mandela, que com 27 anos preso, não enlouqueceu, conforme algumas declarações de uma das suas biografias, porque fazia discurso sozinho, falava consigo próprio, fazia imagens mentais nas quais ele estava falando a respeito do apartheid, a respeito da segregação étnica, que vitimava a África do Sul na época, e ele mais tarde verbalizaria dizendo que graças a isso ele não enlouqueceu na solitária durante 27 anos. Porque o ser humano precisa comunicar-se para viver bem de maneira saudável. É o único animal ético, emocional. E a ética e a emoção que dorme dentro dele não teria nenhuma função se ele fosse apenas um ermitão social. Se ele estabelecesse voto de silêncio, conforme Allan Kardec também vai examinar na Lei de Sociedade, nessa mesma parte do livro citada, o voto de silêncio absoluto, a castração social, o isolamento, daí porque ele tem necessidade de comunicar-se. E ele estabelece então comunicações que a princípio são mais instintivas. Afirmam os paleontólogos que o ser humano teve a necessidade de exprimir através da linguagem escrita primeiro do que falar. Parece, para alguns estudiosos, que o ser humano aprendeu primeiro a escrever do que falar, por mais curioso que isso pareça. Porque as escritas rupestres, segundo esses especialistas, parecem anteceder a oralização vocal, a comunicação oral, de tal forma que chama a atenção de especialistas, através dos desenhos, das suas elaborações simbólicas que colocavam através de imagens, para tentar vestir o pensamento através da roupagem no desenho e mais tarde vesti-lo através da linguagem oral nas suas comunicações. A princípio de maneira gutural, para mais tarde com a linguagem cada vez mais sofisticada, edificando as futuras civilizações. O ser humano, portanto, teve essa necessidade, e os seus apelos sensoriais, falando mais alto, os seus instintos, os seus impulsos imediatos, falar, comunicar-se, a princípio de maneira mais sensorial, a princípio para manter-se atendendo às suas necessidades básicas, o instinto do repouso, o instinto da reprodução, a função sexual,
o instinto do estômago, a alimentação, para a sobrevivência da espécie. 3 mecanismos básicos que são oriundos de um instinto apenas, que é o instinto de conservação, a manutenção da espécie. Reproduzir a vida para que a espécie seja preservada, alimentar-se para conservar a vida, repousar para renovar a vida e para se manter prolongando a existência. 3, portanto, fenômenos que são oriundos desse instinto de sobrevivência, que é falo comunicar-se e que ele percebe nas manifestações selvagens, desde o período paleolítico, 700 mil anos atrás, em que as manifestações são selvagens, onde ele é mais instinto do que razão. Ele percebe que ao ficar sozinho, ele não consegue sobreviver diante das intempéries, das agressões naturais. E ele passa a preservar o seu grupo para, a princípio, agredir os outros grupamentos através das guerras, em que o sentimento de adoração, portanto, o sentimento religioso primário, estava envolvendo aquele sentimento da guerra, porque era necessário sacrificar as vidas para oferecer aos deuses em holocausto, para ter a sua própria vida preservada, em um sentimento religioso primário, ensaiando os primeiros passos de maneira muito rudimentar, muito primitiva, porque era uma espécie de sacrifício que ali havia estabelecido. Dizem os especialistas que nessas manifestações primárias é natural que o impulso sexual faz com que ele aproxime-se e se vincule, fazendo grupamentos, a princípio de maneira bastante sensorial, para mais tarde raciocinar, que através do impulso aselvajado a priori, ele percebe que da sua carne gera-se outra carne, pelo processo da fecundação sexual. E ele passa nos lampejos do instinto, ter também insights de vinculação emocional, de apego, de posse, que são sentimentos primários de um futuro sentimento de amor, do importar-se, do se vincular, o sentimento gregário, e ali estabeleceu o seu clã para se proteger diante do mundo que ele considera hostil, agressivo, e é assim que ele estrutura os pródromos da futura família. Dizem os estudiosos do evolucionismo darwiniano, nas áreas psicológicas e sociais, que, a princípio, nas comunidades arcaicas, nas comunidades tribais, a lei que vigorava era o matriarcado, porque simbolicamente a mulher tinha um certo poder e uma certa preponderância sobre a organização geral, porque ela, graças à sua vinculação, era mãe dos futuros herdeiros, das futuras gerações, e era a garantia de determinadas linhagens. Daí era sempre respeitada como a anciã, a mãe sábia, as figuras femininas arquetípicas, conforme Carl Gustav Jung do passado, que eram representadas nas figuras e nos desenhos, a ideia da mãe protetora, da mãe que passa em imagens diferentes a depender da cultura, e o matriarcado é que predominava, dando origem à poliandria, que seria a poligamia sexual exclusivamente feminina, porquanto dela se saía a linhagem, não se sabia necessariamente a paternidade, de onde saía a origem da paternidade, mas se sabia por conta das relações sexuais fortuitas, a linhagem das mães, a descendência a partir das mães, de onde é que sairiam os clãs e as tribos, sendo, portanto, venerada a figura da mulher e do matriarcado. Mais adiante, com o tempo, a sociedade do matriarcado tribal, antes da chamada civilização conforme nós conhecemos, cede lugar ao patriarcado em função da força física masculina que sobrepuja o organismo feminino como objeto de prazer, de escravidão e de sensualidade, para as suas manifestações egóicas, surgindo o período que os especialistas chamam da poliginia, a poligamia sexual exclusivamente masculina, e as sociedades patriarcais que estabeleceram uma configuração original, primária da família, diferentemente das famílias fortuitas que aconteciam na época do matriarcado. Lentamente,
século se dobrando sobre século, vamos encontrar a sociedade se organizando de maneira diferente quando surge o conceito da monogamia, conquista extraordinária desse processo antropológico, sociológico e psicológico do crescimento humano, do progresso humano. Segundo o jurista, antropólogo e pensador suíço do século XIX, Johann Bachofen, ou Bachofen, como se queira, que examinou de maneira peculiar e nunca antes comparadas as suas pesquisas com as dele, a respeito da sexualidade humana, do matriarcado, das sociedades primitivas e da evolução das sociedades, chega à conclusão que a monogamia se deu quando as mulheres nas sociedades patriarcais sentiram repugna, sentiram-se objeto de prazer e sentiram ojeriza sobre a conduta, repugnadas que se sentiam, a conduta do abuso sexual, das relações fortuitas, das agressões, principalmente ao sexo feminino, e a partir daí fez um movimento que ao longo das gerações vai desembocar lentamente, como bem se queira, vai desembocar na monogamia como sendo uma construção agora e um conceito socialmente aceito. A monogamia, que Allan Kardec estuda em O Evangelho segundo o Espiritismo. E no Livro dos Espíritos, principalmente, quando, nessa mesma parte que citamos, ele recebe informações que a monogamia que era conquista extraordinária, antes mesmo de Johann Bachofen, antes mesmo desses estudos da antropologia, quando ele fala que, afirmando em uma época muito difícil, do ponto de vista científico para dizer, uma época de polêmicas, inclusive, da temática, os espíritos dizem que a monogamia é aquela ordenação, aquela regulação social mais de acordo com a lei de Deus. E a igualdade numérica entre os sexos, aproximada em geral, já é uma indicação da natureza que a monogamia está como programação da divindade para as criaturas humanas, para que os laços de natureza sensual e sensorial passem a configurar-se também de natureza social, emocional, moral e futuramente espirituais. Quando, a partir do desenvolvimento do espírito ao longo das encarnações, ele vai superando os instintos e desenvolvendo a emoção superior, mesmo que sob a injunção daquilo que chamamos sofrimento, daquilo que chamamos provações. É assim que vamos encontrar a figura do chefe de família nas sociedades patriarcais, chamado de fâmulos, que era a designação do escravo doméstico, porque a família é o termo que vem de fâmulos, latim, escravo doméstico, escravo conquistado. É a ideia que passa no passado, porque a família era um grupamento social, não necessariamente o biológico, em volta da figura de um chefe, conforme em Roma Antiga, mais tarde com o direito romano, a família passa a configurar de uma outra natureza agora, de natureza biológica apenas, quando há a superação da Roma Antiga e o patriciado passa a se configurar de outra forma. Os escravos agora eram colocados como pedagogos, era a palavra que era colocada, instrutores, professores dos filhos do patriciado. E surge então uma nova organização social. A Idade Média estabeleceu uma visão familiar, a ideia dos métodos do império do dogma, da intolerância, desde o encaminhamento dos filhos ao sacerdócio, ao monastério, principalmente o primeiro filho e a primeira filha, que eram encaminhados a essas instituições, até os métodos perturbadores, conforme se dizia o slogan da Idade Média: quando o sangue sai, o conhecimento entra. A ideia das perturbações, das agressões, para que o indivíduo pudesse aprender e se submeter à obediência da religião dominante, da intolerância dogmática e ortodoxa. Lentamente, essa ideia vai passando depois de 1000 anos da Idade Média, quando o pensamento se divorcia do império da religião, quando o racionalismo, o humanismo, o humanitarismo
o empirismo, a enciclopédia, o iluminismo, uma série de correntes filosóficas começam a discordar da ideia teológica, teocêntrica, a ideia que colocava o império do dogma, as verdades inquestionáveis, desde aqueles que seriam os pais da futura ciência, Isaac Newton, Galileu Galilei, Giordano Bruno, até aqueles grandes amantes da filosofia do pensamento livre, como Descartes, como Voltaire, Diderot, Marat, Danton, os grandes revolucionários de França, como John Locke, como James Mill, John Stuart Mill e outros, que apregoavam, como Jean-Jacques Rousseau, apregoando a liberdade dos pensamentos, e lentamente a intolerância religiosa e o poder da fé vai perdendo a sua influência sobre a sociedade, vai perdendo a sua ação, vai diminuindo inclusive o seu poderio econômico e social para abrir espaço às liberdades democráticas. E mais tarde, depois da Revolução de França, os direitos humanos, os direitos civis, os pródromos do contemporâneo direito, das regulações jurídicas, e é natural que venha uma série de ocorrências, o direito ao voto, a ser votado, a votar, as igualdades, as liberdades, as autonomias sociais, o respeito mais tarde às minorias, e lentamente a família não era apenas aquela que estava subserviente à igreja, mas era aquela que estava vinculada ao casamento não religioso, mas ao casamento civil, que daria direitos e deveres, e que também, de alguma forma, salvaguardaria algumas necessidades familiares quando a mudança de comportamento, as agressões, as lesões na alma, as separações, como o direito à propriedade, à herança, a repartição dos bens entre os cônjuges, tudo isso como sendo elementos para dar uma dignidade maior à família, ao respeito ao núcleo familiar. E é natural que veio desembocar mais tarde em uma nova configuração a partir do século XX, quando as famílias se reuniam em torno das grandes indústrias, a chamada Revolução Industrial. O capitão de indústria era ainda a figura do chefe. A mulher era aquela que cuidava não apenas da chamada família nuclear, a família mais imediata, mas a família mais extensa. Aqueles que estavam também vinculados a ela, os idosos, os seus pais, os seus sogros, e assim por diante, para mais tarde, a partir da Segunda Guerra Mundial, assevera o pai do movimento Constelação Familiar, Bert Hellinger, que após a Segunda Guerra Mundial, quando muitos sobrenomes desapareceram na Europa e nos Estados Unidos, é natural que os chamados homens provedores, os indivíduos que eram chamados chefes de famílias, desapareceram. Houve a necessidade do ingresso da mulher no mercado de trabalho, a sua ascensão, também o desenvolvimento dos seus valores, a sua carreira, a sua emancipação. E então a família passou a se configurar de outra natureza, ainda cujos resultados estão sendo examinados. Não se sabe ainda até que ponto essa saída da mulher afetou a família nos aspectos positivos e nos aspectos negativos. Porque ninguém substitui a figura da mãe, principalmente. Por menos que ela seja um modelo, ela permanece como modelo no inconsciente infantil, diz a psicanálise e os especialistas da psicologia em geral. Daí porque há uma necessidade hoje de conciliar. A mulher tem direito à sua carreira. Assinala-se um progresso, o desenvolvimento do seu lugar ao sol, não apenas da educação dos filhos, da criação dos filhos, do cuidado com os afazeres domésticos, mas ainda permanece como um grande desafio os resultados inevitáveis que surgiram a partir dessa ocorrência. E naturalmente que uma nova mentalidade passa a surgir a partir desse fenômeno e os pensamentos. A mentalidade do abandono à família foi inevitável, principalmente a partir da segunda metade do século XX, quando os jovens apregoaram, americanos e europeus em geral, apregoaram a ideia de que a família era algo obsoleto, era algo construído por uma cultura moralista, de uma moral vitoriana, e era necessário deixar isso para o passado, influenciados pela cultura hippie, pela cultura beatnik, pela cultura do rock and roll, pela cultura alternativa, pela contracultura e por uma série de pensamentos filosóficos, inclusive o existencialismo de Sartre, que aqui para nós eu acho que foi o pai do ficar.
Porque a sua relação com Simone de Beauvoir era mais ou menos assim. Cada um na sua, de vez em quando se encontrava e tinha direito também a outros relacionamentos. E até hoje a gente está imitando eles. Então Sartre pregava a ideia do viver no existencialismo, que era viver o hedonismo imediato. Viver no momento. Porque ele desacreditava-se em relação à moral, à ética, em função das destruições que ele pôde perceber na Segunda Guerra Mundial, vítima que foi dos undergrounds, dos esgotos de Paris, quando ali refugiado para sobreviver às tropas nazistas. Então, é natural que surja esse modelo da instituição como sendo a instituição familiar como sendo uma instituição falida, obsoleta, uma coisa ultrapassada, e os protestos foram inevitáveis. A grande verdade é que a família continua passando, chamando atenção, necessitada desse fortalecimento dos laços familiares, conforme a questão citada, 775, de O Livro dos Espíritos. Permanece como um grande desafio a superação do afrouxamento dos laços familiares, no núcleo familiar. Ainda permanece porque depois dessa cultura vieram a drogadição, que é resultado, já havia, mas não com a violência e com a popularização que há hoje. Havia em algumas comunidades orientais, o ópio havia chegado ao Ocidente, mas não com esse poder destrutivo que hoje praticamente afeta quase todas as famílias, pelo menos em um membro, a drogadição, a toxicomania, que pode ser considerada um dos cavaleiros do Apocalipse, os transtornos emocionais, os transtornos psíquicos, de jovens principalmente, os conflitos sexuais, os excessos, a violência urbana, as agressões, a corrupção dos valores e uma série de ocorrências que também são resultado desse afrouxamento dos laços familiares. Porque examinando qualquer personalidade, por pior que seja, mais hedionda, um dia ele passou, pelo menos, pela figura de algum adulto, pelo menos pela figura da mulher que o gerou. E se examinarmos a vida, a biografia das personalidades mais perversas que passaram pela Terra, quase sempre foram crianças maltratadas, crianças agredidas, violentadas. Examinando a vida de Stalin, cujo pai era alcoólatra e surrava o menino periodicamente. Examinando a vida de Hitler, de Mussolini e de outros, veremos que quase sempre eles devolveram esse ódio das figuras agressivas dos adultos que os cuidaram para a sociedade que eles detestavam, através de um mecanismo de compensação e de vingança, para de alguma forma destruir aquilo que eles carregavam no inconsciente, a figura perturbadora do pai, da mãe, ou de algum cuidador adulto, que os estupraram, que os violentaram, que os agrediram. E eles, essas figuras permaneceram de tal forma no inconsciente, que eles devolveram para a sociedade que odiavam. Então, é natural que se nós reclamamos do político corrupto, ele um dia foi uma criança. Do indivíduo que nos trata mal no posto de saúde, no atendimento, no consultório médico, ele um dia foi uma criança. Ele um dia recebeu algum tipo de orientação. E quase sempre se tornou corrupto ou corruptor por conta de influências familiares. Quase sempre aquilo foi fomentado, ou no mínimo, foi negligenciado. As tendências perturbadoras apareceram e aqueles que eles são responsáveis pela educação acharam engraçado quando não estimularam, fomentaram, através dessa educação nossa materialista, de dizer que se receber desaforo e chegar em casa com desaforo, leva mais. Então nós estamos colaborando para que ele seja um indivíduo sociopata na sociedade, para que diante de uma agressão ele devolva. E muitas vezes, através disso, ele vai morrer, porque quando ele vai entrar numa agressão com um bandido armado vai matar. E aí aparece alguém na televisão dizendo, mas ele é uma pessoa tão trabalhadora, era uma pessoa tão dedicada. Era, eu acredito que era, mas muitas vezes foi estimulado a tirar vantagem de tudo, a não levar desaforo para casa, a ter uma política ou uma cultura de que se apanhou, apanha mais quando chega em casa se não devolver. Quando a nossa educação deveria ser diferente. Mal com mal não dá certo, meu filho. Essa coisa de agressão, é claro que eu não vou fomentar você a apanhar. Você pode se defender, pode fugir das agressões, pode recorrer. Mas a violência gera violência. E você vai agredir, mas mais tarde vai ser vítima da agressão.
Então vamos procurar um outro caminho. Do contrário, estamos falando a respeito da não violência, da resignação, mas ensinando outras coisas. Falando outras coisas. Tudo isso é estimulado na vida familiar. Will Durant, o notável historiador americano, que com a sua equipe de historiadores fez um trabalho hercúleo de fazer toda a história da civilização em 40 volumes. Ele fez a história da civilização. E uma das suas conclusões foi a seguinte: toda vez que a sociedade negligenciou a família, aquela cultura ou aquela sociedade não sobreviveu. Não resistiu aos tempos. Ele começa a citar: foi assim na Grécia, quando Atenas e Esparta entraram em guerra e os filhos eram educados para serem militares, não sobreviveram. Foi assim em Roma, quando um patriciado debochado foi aquela casa Júlia diante do imperador e dos senadores romanos para a promiscuidade e deixou os filhos relegados aos escravos, a sociedade não sobreviveu. Foi assim a Idade Média, quando a família encarregou a igreja da educação. E é assim ao longo dos tempos. Essas sociedades não sobrevivem por negligenciar o respeito e a atenção que a família merece, os laços familiares. A doutrina espírita, no entanto, já havia chegado a essas conclusões maravilhosas. Quando Allan Kardec detecta, constatando em laboratório, comprovando de maneira sui generis, empiricamente, que somos espíritos imortais. Que não somos um espírito, ou melhor, que não somos um corpo que tem uma alma. Somos um psiquismo que carrega temporariamente um corpo que vai deixar de funcionar logo mais. Como dizia Teilhard de Chardin, mais tarde, anos depois, o grande teólogo e filósofo francês, ele vai dizer: o grande erro da cultura contemporânea, ele falava isso no século XX, o grande erro da cultura contemporânea foi acreditar que somos seres humanos que vivemos experiências espirituais. A grande verdade é que somos seres espirituais que vivemos temporariamente uma experiência humana, dizia ele de maneira inspirada. Allan Kardec já havia chegado a essa colocação, em outras palavras, quando apresenta a ideia de que somos espíritos imortais, através da prova irrefutável da comunicação da própria alma que volta, para dizer que se encontra viva, por intermédio dos sensitivos, dos oráculos, dos pitons, das pitonisas, das sibilas, dos paranormais, dos rixis, dos homens santos, dos bruxos e feiticeiros, nomenclaturas que ele prefere rejeitar, utilizando-se de um vocábulo latino médium, aquele que está no meio, para dizer que os médios são aqueles intermediários entre o chamado mundo concreto e o mundo dos chamados mortos, entre aspas, o mundo invisível, que esteve presente em toda a história da humanidade, a comunicação com os chamados mortos. Allan Kardec apenas vai revelar de uma maneira não supersticiosa, de uma maneira não fanática, para dizer que as almas dos chamados mortos convivem com aqueles que são chamados vivos constantemente, que a vida prossegue além da vida material, que a morte não destrói a vida, apenas dissolve o casulo molecular, orgânico, para apresentar a vida agora numa feição material, entre aspas, segundo o conceito de matéria da física quântica, com uma outra constituição material, uma matéria quântica, para me apropriar dessa expressão, uma matéria sutil, uma matéria psíquica. O indivíduo se transfere de um lugar para o outro. Ele se transfere de um lugar, mas desperta além do corpo, conforme adormeceu na sepultura, ou, como se queira, no forno crematório. Ele vai despertar de acordo com a sua realidade, com as suas virtudes, com seus vícios. Nem anjo, nem demônio, nem santo, nem diabo. Vai apresentar-se cidadão como é, com seus defeitos. E aí Allan Kardec vai estabelecer que a reencarnação é o meio educativo para que as almas possam se aprimorar. Aquilo que nós nos equivocamos, voltamos para corrigir. Aquilo que reincidimos no erro, voltamos em experiência dolorosa naquela área para sabermos dar valor àquilo que não vimos. Como método educativo, aquilo que nós acertamos, voltamos para ampliar naquela área, para desenvolver, ou então reencarnamos em uma etapa para desenvolver valores intelectuais.
reencarnamos em outra etapa para desenvolver outros valores, e aqueles valores que já ativamos permanecem dormindo em nosso inconsciente, bloqueados pela matéria, pela ação do corpo e pelo esquecimento do passado. Daí o Espírito aglutina as personalidades que foi em uma só individualidade que é. Daí eu não sou Flávio, estou temporariamente na personalidade Flávio, porque fui no passado João, Antônio, Margarida. Os homens não gostam muito de ser mulheres. Mas segundo a doutora Dina Tcherminar, as mulheres adoram ser homens. Eu vejo mulheres discutindo, eu também fui homem na vida passada. Eu não sei qual é a vantagem. Mas há naturalmente isso. Essa discussão para dizer que o espírito precisa enveredar por várias etapas para adquirir sabedoria. Como diz Allan Kardec, aquele que reencarnasse apenas como homem só saberia que os homens sabem. Diríamos em uma linguagem mais ampliada hoje, uma linguagem com um enfoque diferente, aquele que reencarnasse em apenas uma atividade específica só saberia aquela área. E é necessário que ele tenha sabedoria de vários valores para constituir a evolução do espírito. O que fez Emmanuel, o espírito nobre, através do médium Chico Xavier na obra O Consolador, dizer: uma existência é 1 minuto no relógio da eternidade. É tão pouca, é tão reduzida uma existência que é impossível adquirir todos os valores. No item 385, Allan Kardec dá uma aula de psicologia do desenvolvimento quando pergunta aos espíritos o que é que acontece na alma quando da infância para a adolescência muda de comportamento. E os espíritos dão a aula a respeito do processo reencarnatório. Quando o indivíduo vai apropriando-se da matéria, mergulhando no corpo, e o desenvolvimento cerebral faz com que desatrelem os núcleos que estavam adormecidos das suas tendências do passado, para abrir espaço àquele que ele é. Ele não mudou, ele era aquilo, apenas que na infância estava adormecido. E os espíritos dizem, adormecido por uma sabedoria divina, para que nessa etapa infantil os pais possam transmitir valores à criança. Daí o ser humano é um animal cuja infância é mais larga. Todos os mamíferos, com 1 ano de idade, já chegam na fase adulta. O ser humano tem uma primeira infância, uma segunda infância, uma adolescência, alguns uma adolescência, e assim por diante, para que os responsáveis possam transmitir hábitos, não apenas ensinamentos verbais, mas hábitos de convivência. Daí o indivíduo chega com 30 anos, como uma pessoa desta casa chegou a me falar certa vez: eu queria que você conversasse com meu filhinho que não me obedece. Uns quantos anos? 30. Deus já chegou tarde demais. Agora, que tipo de valores? Qual é o tipo de ensinamento que passou? De convivência? Agora é necessário dialogar, sugerir, aconselhar. Mas não podemos nem devemos impor e pressionar. Então, é na infância que os pais têm uma grande missão. Os pais aqui, mater e paternidade, para transmitir aquele espírito que volta, hábitos saudáveis, para que quando chega a adolescência e a fase adulta, os vícios que estão adormecidos na fase infantil, ao eclodirem, sejam superados pelos hábitos novos, sejam domados, sejam transformados em hábitos saudáveis, através dessa convivência, dessa manifestação. E somente nessa visão reencarnacionista temos essa ideia. Daí nossos filhos não são nossos filhos, são seres que estão sendo emprestados a nós temporariamente pela divindade, para que com o nosso desenvolvimento biológico que eles não possuem, possamos encaminhá-los, possamos direcioná-los e cuidá-los nessas fases para o mundo, e não conforme nosso capricho pessoal. Se nós os educarmos para que eles fiquem presos a nós, satisfazendo os nossos caprichos, atendendo ao nosso ciclo estreito, futuramente ele não saberá conduzir-se, e as primeiras vítimas serão nós próprios. Seremos nós próprios. Então, faz-se necessário uma nova mentalidade, que a doutrina espírita vem dizer: a família não é apenas um conjunto de laços materiais, mas são espíritos que se aglutinam por uma necessidade de convivência, por afinidades, às vezes, ou por falta de afinidades. Allan Kardec, na sua sabedoria, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, vai dizer, em sua generalidade, ele diz isso, no capítulo Honrar Pai e Mãe, parentesco corporal e espiritual,
Em sua generalidade, as famílias são constituídas por espíritos que têm laços de afinidade, resultado de existências anteriores. No entanto, aduzimos nós, por sermos, porque Allan Kardec falou genericamente, é esse o projeto da família, que espíritos assim se reúnam para tarefas específicas, para os trabalhos que vão desenvolver, através daqueles que são seus laços, que fazem parte do seu agrupamento, dos seus vínculos. No entanto, por sermos espíritos muito atrasados, por estarmos em um planeta atrasado, porque somos espíritos atrasados e problemáticos, quase sempre, ou a miúde, as nossas famílias também recebem espíritos antipáticos a nós. Seres que têm relações, sim, no passado, mas relações inamistosas, em que nós nos equivocamos, que nós agredimos e fomos agredidos, e voltamos pela bênção do esquecimento do passado para tentar uma convivência, uma renovação, e mesmo assim temos dificuldades. Não sabemos o que aconteceu. Então, temos a dificuldade, os choques emocionais. No dia das mães, no dia dos pais, a gente dá presente, a gente abraça, a gente faz festa, mas dentro da gente parece que alguma coisa não vai bem. Dentro da gente a gente tem resistência a fulano, a Beltrano. E às vezes tem preferências com Beltrano e fulano. Não há nada demais. Não há nada demais admitir que uma mãe muitas vezes vibra internamente diferente em relação aos filhos. Parece uma coisa que às vezes as pessoas ficam um pouco despudoradas, um tabu. Mas à luz da reencarnação nós compreendemos muito bem. Se eu tenho 2 filhos, um que me matou na vida passada, já vou escandalizar logo, e o outro foi um grande amor da minha vida, é claro que eu vou sentir de forma diferente. Sentir. Agora eu vou ter que me esforçar para não priorizar. Eu devo inclusive dar atenção àquele que é o meu desafio, para superar as mágoas anteriores. Mas às vezes a gente se trai. Quantas vezes se trai? Como falamos aqui numa última palestra, vai no shopping para comprar roupa, do queridinho compra um número 7, mas do outro, ou compra maior, ou compra menor. O inconsciente se trai. É uma coisa maravilhosa. Se os dois estão brigando e a alma afim é o caçula, é o mais novo, e que começa a chorar, ela vira para você bateu no seu irmão mais novo, você não cuida do seu irmão, você... Agora, se é o contrário, você se meter com seu irmão que é mais velho, você não está vendo que você não aguenta? Então, sem ter a ciência, sem ter a dimensão, ela às vezes prioriza. Mas o cuidado é estar se fiscalizando, vigiar e orar, como diz Jesus, para não dar preferência no comportamento, embora temos o direito de sentir. São os laços. E Allan Kardec vai dizer, há famílias pelos laços corporais e há famílias pelos laços espirituais. Há um parentesco apenas consanguíneo e há um parentesco espiritual. Há laços nossos que não fazem parte da nossa família, amigos, irmãos, vizinhos, conhecidos, que fazem parte da nossa família espiritual, que não se corporificaram na nossa família biológica, mas faz parte da nossa família espiritual. E quantas vezes nos sentimos deslocados da família biológica? Mas há também os dois. Há a família consanguínea, que tem espíritos cujos laços são espirituais já. Mas é a grande proposta tornar os laços familiares, biológicos, em laços espirituais. É a grande proposta de Jesus. Através do maior mandamento, o amor ao próximo, como se ama a si mesmo. Daí a família é um grande projeto para que o indivíduo possa desenvolver. Emmanuel vai dizer que, como o amor é o mandamento maior de Jesus, e a nossa grande tarefa na Terra é amar, o único local onde existe uma espécie de curso de doutorado, diríamos nós, de amor, não é na universidade, é na família. É a família a grande escola, a grande universidade, para o ensaiar a afetividade, o treinar essas experiências para mais tarde ser direcionado à humanidade toda. É natural que há espíritos, às vezes, que se vinculam a nós, cujas antipatias no passado ressumam na vida atual. Emmanuel tem uma mensagem que eu sempre cito no livro Ideal Espírita. Ele diz, a esposa rebelde de hoje, agressiva e toxicômana, foi aquela que foi abandonada e preferida por outra, e de angústia
morreu de maneira vingativa e volta agora ciumenta, instável emocionalmente, colérica, desconfiada, com baixa autoestima, porque fizemos dela isso e ela volta à nossa convivência. O marido toxicômano, alcoólatra, que foi abandonado por nós e bebeu até morrer, volta ao laço da nossa convivência. O filho ingrato e rebelde foi aquele a que nós abandonamos na porta de uma igreja ou de um orfanato, que já foi nosso filho e volta agora rebelde, não confia em nós, não nos respeita. Porque tem matrizes anteriores, não justifica a conduta atual, mas pelo menos explica que traz no seu inconsciente experiências anteriores. Ou também a mãe, que desde cedo sente um mal-estar, a gravidez. Há mães que quando engravidam, ficam tão entusiasmadas pelo marido, elas amam, são apaixonadas pelo marido, mas ficam numa coisa, o marido vai para o jogo de futebol e ela com o marido vai atrás. Não, você, eu vou. E vai e acompanha aquela coisa. E quando o fulcro que estimulava e dava um colorido maior nessa paixão se corporifica no mundo físico, ela perde um pouco de entusiasmo. Volta ao normal, que o marido começa a se queixar. Agora, antes, vinha e me acompanhava no baba, me acompanhava no futebol, fazia. Agora que tem um menino, agora não dá mais atenção para mim. Ela gosta dele, mas aquilo era estimulado por outra entidade. Era um processo mediúnico, através da gestação. Por outro lado, há mulheres que engravidam e quando o espírito tem uma ligação de falta de afeto com o futuro do pai, elas não toleram nem que ele toque nelas. Há mulheres que não conseguem dormir no mesmo local, no mesmo quarto que o pai. Tem que dormir em local separado. Porque o espírito antipático está se corporificando. Mas a mulher espírita que tem bom senso vai começar a doutrinar aquela entidade dele cedo. Aí vai chamar o marido, vai dialogar com você, vai colocar com o marido, vai conversa aqui com o menino, para ir superando as matrizes anteriores desde cedo, conforme dizia Maria Montessori, a notável educadora italiana, mesmo sem ser espiritualista, que a educação começa antes mesmo da gravidez, na preparação dos pais, na preparação emocional dos pais. E tudo isso, os desejos, conforme eu já falei aqui, um jornal conhecido da televisão, alguns anos atrás, noticiou que no Rio de Janeiro uma mulher teve um desejo fantástico de gravidez, porque as mulheres têm cada desejo. Pera da Suíça! Verde! Antes deles ainda fala assim, verde. Então as coisas assim, alguns também aproveitam essa fase para pedir um monte de coisa que o marido não leva quando elas estão sem gravidez. Na gravidez eles fazem tudo. Mas, no geral, são filtros. Às vezes filtros dos desejos do espírito que ela decodifica de maneira errada. E nessa notícia, uma mulher, um jornal noticiou que uma mulher teve um desejo incontrolável de morder e digerir a orelha do seu marido. Ele acordou no meio da noite, ela já estava quase uma inspiração mediúnica para acordar, porque senão seria um marido desorelhado. Então imagine, era um espírito antipático e ela filtrou através de desejo com a orelha. E há outros desejos. Mas é claro que há coisas orgânicas. Eu tenho uma amiga que na época da gravidez, ela raspava a parede do quarto, raspava, colocava assim, comia, era uma coisa horrorosa. E aí na segunda gravidez, quando ela fez o pré-natal, foi acompanhada de maneira meio minuciosa, o médico descobriu, não sei se ele cálcio, o cálcio baixava muito na época da gestação. E aí fez a reposição do cara, nunca mais ela comeu as paredes de casa, nunca mais precisou de nada disso. Porque instintivamente ela buscava casca de ovo. E aí, para suprir aquelas situações. Então é algo também de natureza orgânica. A grande verdade é que na família nós vamos resgatando as dívidas, como dizia Chico Xavier, a prestações. Que a gente faz a dívida no atacado e vai pagando as prestações. Então a gente mata alguém, recebe esse alguém em forma de filho. Tirou a vida, dá a vida. Estou falando de termo genérico, então quer dizer, todo caso é assim. E aí a gente vai na convivência, educando, encaminhando, pagando escola, louvado seja Deus. E aí vai resgatando a dívida das prestações. Quando desencarnarmos, mesmo que tivermos acesso às memórias anteriores de pai e filho, de mãe e filha, na última existência fomos afetos, somos mãe e filho, pai e filho e assim por diante, então aquilo às vezes se supera. Portanto, a família tem essa ideia, mas a grande verdade é que há laços que transcendem a família biológica.
E era isso que Jesus estimulava no seu Evangelho. O nosso compromisso com a família é o primeiro compromisso. É a tarefa primeira. Como ensaio. Ninguém vai salvar o mundo agredindo e sendo déspota dentro de casa. Ninguém vai ajudar o próximo, que isso é fuga, deixando em casa os necessitados que são os próximos. Porque são aqueles que são mais próximos de nós. Então, mas Jesus recomendava superar os laços corporais. Daí porque ele aproveitou a famosa ocasião e disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele queria ensinar que o projeto do indivíduo na Terra não é ficar mesquinhamente vinculado aos interesses egóicos apenas de família. Porque a grande verdade é que aqueles familiares de hoje foram desconhecidos ontem. E aqueles desconhecidos que nós não ajudamos podem ser futuramente um pai dedicado, uma mãe amiga, um irmão, ou já foram os laços do Espírito. Daí porque uma coisa se junta a outra, o laço corporal, como seu objetivo para alcançar os vínculos espirituais, os vínculos profundos. Mas quantos há que não constituem a nossa família biológica, mas fazem parte da nossa família espiritual? Emmanuel, novamente o Consolador, vai dizer, diante de uma pergunta da Federação Espírita Brasileira, como se organizam as famílias no mundo espiritual? E ele diz: os laços da matéria, dos interesses apenas do sexo, dos interesses egóicos, se dissolvem quase que automaticamente no mundo espiritual. E os seres não se encontram quando os laços eram apenas do mundo material. Ao cessar o mundo material, eles não se aproximam. E as famílias são agrupadas por vínculos espirituais, por necessidades espirituais, por relacionamentos e vínculos verdadeiros e profundos. E os relacionamentos de interesse se dissolvem e os indivíduos não se buscam. Mas aqueles vínculos espirituais permanecem. Razão porque, às vezes, nós reencarnamos distante dos nossos verdadeiros laços espirituais, para desenvolver também outros laços, ou para superar antigas inimizades, antigas antipatias, que permanecem, necessitando, portanto, do nosso atendimento. Quem não se recorda de Missionários da Luz, quando Segismundo estava prestes a reencarnar, necessitado de mergulhar na carne para o abençoado esquecimento, porque tinha grande consciência de culpa do que fez. E ao se aproximar de Adelino, que sentindo a presença dele, rechaçava psiquicamente. Adelino, que foi o seu grande adversário na existência anterior, ele pede de maneira misericordiosa e emocionada a Raquel, a sua futura mãe, que teria sido a sua amante no passado. Ele que assassinou o futuro pai, Adelino, para ficar com aquela que seria a futura mãe, a sua amante, agora iria se corporificar. E o casal, preparando-se para ter filhos, após o envolvimento carnal, quando o espermatozoide ainda viaja pela trompa de Falópio, ambos desdobrados pelo corpo após o fenômeno do sexo, encontram-se com o futuro filho, e ambos têm uma percepção diferente em sonho. Raquel sonha com alguma necessidade especial, como se estivesse ajudando alguém, e Adelino sonha com um mendigo asqueroso que lhe pedia ajuda e que ele fugia dele, porque sentia um pavor daquele mendigo. O cérebro decodificou dessa forma. O mendigo era o ser espiritual do seu antigo adversário que pedia ajuda para mergulhar no corpo como filho e para superar a situação pelos laços biológicos, superar não apenas os tormentos do sexo com aquela que seria sua amante, porque agora os laços são filiais, como também a inimizade com aquele adversário que agora seria seu futuro pai, os laços familiares. É, portanto, algo que chama a atenção. Eu me recordo de alguns anos atrás, conhecer uma família aqui de Salvador, que a mim me impressionou muito. Uma família muito abastada. E o casal experimentava lutas e alguns atritos naturais no relacionamento conjugal, como há em todos. Mas houve uma crise maior quando ele, o marido, descobriu em flagrante
A mulher tinha um relacionamento extraconjugal. Era uma família algo conhecida. E ele se defrontou com aquela cena. Ela com um amante. O casal estava em crise. Mas foi um choque tão grande para ele que ele optou pelo suicídio. O carro foi encontrado em um lugar da orla aqui de Salvador. Já faz mais uns 10 anos. Foi uma coisa horrível, porque ele deu um tiro na cabeça, os miopes ficaram disparados pelo carro, a massa cinzenta, aquela coisa toda. Foi algo danoso. A grande verdade é que nós começamos a orar por esse indivíduo, vítima de uma tragédia e vítima do seu egoísmo e desse seu impulso destrutivo em relação a si mesmo, vítima dele mesmo, principalmente. Oramos muito. E, algum tempo depois, recebendo algumas informações sobre esse caso, ficamos sensibilizados por vínculos que haviam sido anteriores. Almas que muitas vezes se encontram, que são almas queridas, mas ao se encontrarem, dizia o benfeitor espiritual, e anos depois eu leria a mesma coisa num livro de Filomeno de Miranda, e mais tarde de Joana de Ângeles, a mesma coisa. Há almas que têm vínculos profundos, vínculos de afetividade, ao se encontrarem, por falta de mérito espiritual, por débitos nessa área, ao se encontrarem, se encontram comprometidos. Um dos dois ou os dois se encontram comprometidos. E quase sempre derrapam em uma situação pior, agravando nos relacionamentos extraconjugais. Às vezes são vínculos do passado, que agora se encontram. Mas aquela alma já tem um vínculo. E o amor não pode ser a desgraça alheia. Por amor não posso fazer o outro infeliz. Se eu amo a pessoa, eu quero vê-la bem, mesmo que não seja comigo. E se a pessoa ama a mim, pode estar comigo e compartilhar experiências comigo como amigos. Porque o amor não precisa do sexo. O sexo é apenas uma forma de manifestação do amor. E se há um amor que precisa ser consumado e concretizado de maneira incontrolável, regularize a situação com as outras pessoas e viva esse amor em plenitude. Mas o que não é válido do ponto de vista espiritual é a agressão aos sentimentos alheios. E o Espírito falava mais. Ao se encontrarem, mulher e amante, vínculos do passado, estavam diante de uma prova de terem um encontro, mas não necessariamente consumado. Optaram por essa experiência e não prevista o suicídio, que agora marcou um débito para o suicida e para aquela que também contribuiu indiretamente. A grande verdade é que esses cônjuges se casaram, formaram um lar dedicado, inclusive. Eram pessoas de bem. Embora deslizaram em uma área, eram pessoas de bem. E mais tarde, receberam um filho, uma filhinha, que tinha várias problemáticas, principalmente cerebrais. E os espíritos disseram: o esposo traído volta, retorna aos braços da amada, agora para ambos sublimarem os sentimentos. Ele volta com o cérebro despedaçado, que despedaçou pelo ato de rebeldia, e ela volta com uma filha deficiente. E eu perguntei, eu tive a ousadia de perguntar ao espiritual, mesmo quando a gente recebe umas respostas assim, estilo Emmanuel, eu tentei. Eu disse: mas por que filha? Por que no corpo feminino? E ele disse: porque essa doença mental às vezes libera grandes manifestações na área do sexo, por falta de censura nos departamentos subcorticais. Daí porque algumas áreas de doença mental o indivíduo fica sexualmente desinibido. E o corpo masculino talvez geraria mais problemáticas, porque ele poderia manifestar uma tendência acentuada sexual para a mãe, por conta daquele dano. Era uma hidrocefalia, uma alteração craniana severa. Então, por isso, a reencarnação no corpo feminino, porque os hormônios femininos e o organismo feminino bloqueariam um pouco essa tendência que viria, a beleza da reencarnação. Então ele volta agora numa condição de filha, para sublimar os sentimentos
de posse, de sexo transtornado, de rebeldia, e ela teria naquele filho doente as asas da sua redenção. Porque indiretamente também contribuiu, voltam juntos. Ele, suicida, volta agora despedaçado, numa expiação, e ela que indiretamente colaborou, volta para ajudá-lo e encaminhá-lo os laços corporais. Mas, sobretudo, o desenvolvimento dos laços espirituais. Daí, meus amigos, pensemos, a sociedade de hoje é resultado daquelas gerações de 30, 50, 60 anos atrás. Mas a grande verdade e a beleza de tudo isso é pensar que a nossa sociedade daqui a 30 anos está sendo gerada por nós, gestacionada por nós, parida por nós, através desses seres, nos laços corporais, mas sobretudo nos laços espirituais, que formarão a sociedade daqui a 30, 40, 50, 60 anos adiante, na qual estaremos nela de volta, por intermédio da reencarnação. Muita paz.